Recapitulando, 100 pessoas em dieta cetogênica melhoraram a saúde, mas viram seu LDL explodir. E aí realizaram tomografia das coronárias e as compararam um ano depois com o maior especialista do mundo nisso, que é o Dr. Budoff. Concluíram que não houve relação entre a progressão das placas e o LDL ou ApoB, mas, segundo os críticos, isso porque, como todos eles tinham LDL muito alto, seria improvável que seus resultados pudessem ser discriminados mesmo. E a progressão anual das placas foi de 18,8%, que teria sido mais rápida do que o esperado, segundo os críticos, quase igual a pacientes de alto risco. Mas vale a pena considerar alguns detalhes. Primeiro, que nas redes sociais postaram um gráfico representando o LDL dos diferentes participantes como se fosse esse grupinho embolado de resultados. E aí seria realmente improvável notar algum gradiente entre os maiores ou menores níveis de LDL e a progressão ou a regressão da aterosclerose. Mas o autor do trabalho mostrou na mesma escala que eles estavam postando como foi a real distribuição dos pacientes, evidenciando um enorme espectro de resultados e descartando essa questão. Agora, quanto ao gráfico que todo mundo postou, a minha primeira impressão foi, caramba, cientistas do Japão, da China, deve ser da Dinamarca, sei lá, do México, todos apontando isso. Mas eu também sei que não é muito difícil você fabricar mais uma coluna, colocar até em vermelha e colocar, digamos, Birolini et al. E um valor qualquer. Então eu fui ver os artigos. Primeiro o japonês. Pegaram 71 diabéticos e compararam com 71 não diabéticos. E os não diabéticos, o crescimento das placas em um ano foi de 170 para 179. Ou seja, bateu com gráfico 8,5. Bem menor que o Keto Trial. Mas outras coisas também me chamaram a atenção. Nos diabéticos, o aumento foi de 178 para 284. Foi 106, não ia nem caber nesse gráfico. Apesar dessa progressão grotescamente diferente nos dois grupos, o colesterol de ambos era baixo. Outro problema inquietante é que mais de metade dos diabéticos estavam tomando estatinas e, pelo menos comparando com os não diabéticos, isso não resolveu o problema da progressão das placas. Aí eu penso duas coisas. Parece que seria mais eficaz reverter o diabetes do que ficar cultivando ele e tomando estatinas achando que tudo vai ficar bem. Mas também que se é que no grupo do Keto Trial a progressão de fato é maior, a solução seria tomar estatinas ou ajustar a dieta. Mas tem outras coisas interessantes. Não era japonês. Um dos coautores era o próprio Budoff. E apesar dele ter sido publicado em 2020, a tecnologia que eles usaram para detectar as placas era bem pior do que a atual. Enquanto no Keto Trial eles usaram um tomógrafo com 256 multidetectores, analisando fatias do coração de até 6 milímetros, neste eles usaram os de 64 detectores antigos com fatias de no máximo 3 milímetros. Parece pouco. Mas imagina você fazer fotos milimétricas de um coração batendo, se espremendo, chacoalhando e querer ter uma precisão para mostrar um aumento de uma placa de 1 milímetro para 1,18 milímetros com corte de 3 milímetros. Certamente os resultados seriam subestimados. Mas vamos para o dinamarquês. Nele, o aumento foi de 3 para baixo risco e 25 para alto risco. Também publicado em 2020. Tecnologia mais moderna, né? Na verdade, usaram um banco de dados de imagem do Paradigma, um estudo de 7 países, incluindo o Brasil, que começou em 2003 a 2015, usando o mesmo tipo de tomógrafo com só 64 canais e com imagens bem piores, tanto que das 2.252 imagens, 754 foram descartadas por baixa qualidade, também subestimando as lesões. E na verdade, eu não sei se o Han era dinamarquês, mas também tinha como coautor o próprio Budoff. Então, eu fui ver os com menor progressão já registrada, do chinês, também publicado em 2020, mostrando progressão de apenas 3 no alto risco e 1 no baixo risco. Mas que estranho!
Baseado no mesmo tipo de aparelho com 64 detectores e no mesmo banco de dados, o Paradigma de 2003 a 2015. E também com o mesmo Budov. E se vocês acham que a tecnologia de imagem de 2003 para 2025 não mudou, basta olhar a câmera do seu celular de 2003 e comparar com a de 2025. Na verdade, em 2003, o celular moderno era esse, com grandes avanços de ter uma lanterna e o joguinho da cobrinha. Nem tinha câmera. Imagina então em falar em IA para analisar as imagens. Mas aí tem o último estudo, provavelmente aí pelo nome de um mexicano, mostrando 4.9 e que seria muito mais justo para comparar, porque nele, também do grupo do Budov, usaram aparelhos mais modernos e o mesmo software de inteligência artificial que mostrou uma progressão bem menor do que o Keto Trial. Aí sim isso me preocupou. Mas como já passou o tempo, fica para depois.